Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios utilizando a função logaritmo e as propriedades operatórias dos logaritmos. Tá? Então, exercício 1. Ó. Qual o logaritmo de 3 na base 2? Tá? Então, chamando de x o logaritmo que queremos, vamos representar o enunciado na forma de logaritmo e logo na forma exponencial para resolver. Então, logaritmo de 3 na base 2 é x, tá? É o x que eu quero. Tá? Então, nós vamos transformar na forma de potência, né? Então vai ficar 2 elevado a x igual a 3, fazendo aquela voltinha. Tá? Então, isso aqui é um exercício que a gente está relembrando, né? Da resolução de equações exponenciais e a aplicação da definição de logaritmo. Tá? Vejo que aqui eu não consigo fazer com que elas fiquem mesmo a base. Ó. Tá? Aqui não dá para decompor o 2 nem o 3. Tá? Então, esse tipo de exercício, a partir de agora, quando aparecer, nós vamos aplicar logaritmo. Tá? Nós aplicamos logaritmo no lado esquerdo da igualdade e logaritmo no lado direito. Na igualdade, o que a gente faz de um lado tem que fazer do outro. Tá? Então não tem como resolver esse exercício como a gente vinha fazendo até agora. Tá? Então vai ficar assim, ó. Tá? Eu posso resolver esse exercício aqui usando o logaritmo decimal ou posso usar usando o logaritmo de base e, logaritmo natural. Tá? Nós vamos, como exemplo aqui, resolver pelo logaritmo decimal e depois pelo logaritmo natural. Vocês vão ver que nós vamos encontrar o mesmo resultado. Então, na prática, aqui vocês podem usar, já que na calculadora tem os dois logaritmos, né, na base 10 e na base E, vocês podem usar qualquer um. Tá? Mas na prática a gente usa mais o logaritmo natural. Tá? Então, aplicando o logaritmo decimal, ó, nós aplicamos logaritmo do lado esquerdo, quer dizer, logaritmo de 2 na x, e logaritmo à direita, logaritmo de 3. Então, se 2 na x é igual a 3, então o logaritmo de 2 na x é igual ao logaritmo de 3. Tá? Veja que aqui a base é 10, né? Quando não se escreve é 10. Com isso, a gente pode aplicar a propriedade da potência aqui. Ó. O x passa para frente a multiplicar. Então, vai ficar x vezes logaritmo de 2 igual ao logaritmo de 3. E o x é logaritmo de 3 dividido pelo logaritmo de 2. Aí a gente vai numa tabela de logaritmo ou na calculadora e vê qual é o logaritmo de 3 e qual é o logaritmo de 2 e divide um pelo outro. Ó. O logaritmo de 3 é 0,477121255 e o logaritmo de 2 é 0,3010299996. Tudo na base 10. Ó. E fazendo a divisão, isso vai dar aproximadamente 1,5849625. Tá? Veja que eu sempre estou colocando aproximadamente, que na verdade cada logaritmo aqui tem infinitas casas depois da vírgula. Tá? E não forma dízima periódica, são números irracionais. Tá? Então isso significa que 2 elevado a 1,5849625 vai dar praticamente 3. Tá? Não vai dar bem 3 porque isso aqui ainda tem infinitas casas. E quanto mais casas eu pegar aqui e elevar o 2, aí esse número com mais casas, mais perto do 3 vai ficar. Barbadinho. Agora aplicando o logaritmo natural no mesmo exercício. 2 elevado a x é igual a 3. Então aplica ln dos dois lados. Ó. ln de 2 na x é igual a ln de 3. Aplica a propriedade da potência aqui, fica x ln de 2 igual a ln de 3. Isolando o x, aí fica ln de 3 dividido por ln de 2. Aí a gente vai na calculadora ver qual é o logaritmo natural de 3 e qual é o logaritmo natural de 2. Então, o logaritmo natural de 3 é 1,0986121289, aproximadamente. E o logaritmo natural de 2 é 0,693147181, aproximadamente. E dividindo um pelo outro, vai dar aproximadamente 1,5849625, que é o mesmo resultado anterior. Tá? Então, como eu disse, esse tipo de exercício, né, a gente pode usar tanto o logaritmo decimal quanto o natural. Mas dentro da matemática, na física, na química, na ciência em geral, na engenharia, se usa mais o logaritmo natural para resolver esse tipo de exercício. Tá? Então, antes de ir adiante, né, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe seu comentário. Tá? E divulgue, né, os nossos vídeos para os colegas. Exercício 2. O modelo matemático que descreve o crescimento de uma população de uma espécie de roedores é dado pela função p de t igual a 30 vezes 2 elevado a t, onde p é o número de indivíduos e t é o tempo em dias.
Tá? Quer dizer, o P, que é a quantidade de indivíduos, depende do tempo, que é 3 vezes 2 na T. E o tempo aqui é em dias. Tá? Então, a população inicial é de 30 indivíduos, que é esse 30 aqui. Ó, tá? Calcula o tempo necessário para que a população quadruplique. Tá? Então, vamos à resolução. Veja, se a população inicial é de 30 indivíduos, então para quadruplicar deve-se ter 120 indivíduos. Tá? Porque veja o que o problema pede para calcular. Calcule o tempo, ele quer calcular aquele T lá em cima, ó, essa expressão aqui, necessário para que a população quadruplique. Inicialmente tem 30 indivíduos. Se eu quero que quadruplique, 30 vezes 4 vai dar 120 indivíduos. Então, nosso P de T é 120, a população total é 120. Tá? Então, substituindo no modelo matemático lá, ó, tá? Eu tenho 120 igual a 30 vezes 2 na T. E aí eu tenho que isolar o 2 na T primeiro. Eu não posso multiplicar o 30 pelo 2 aqui, porque eu teria que fazer primeiro a potência. Então, vou dividir o 30 ali, fica 2 na T igual a 120 dividido por 30. E 120 dividido por 30 é 4. E aqui está saindo uma equação exponencial simples. Ó. Decompõe o 4, fica 2 na segunda, e como as bases são iguais, o tempo é igual. Então, T é igual a 2 dias. Tá? Então, no final de 2 dias, né, a população vai quadruplicar. Tá? Então, esse é um exercício que eu coloquei aqui, revisando o que a gente já viu onde a gente pôde decompor de maneira que fique mesmo a base. Tá? Então, isso foi para esquentar um pouquinho, para relembrar. Tá? Exercício 3. Ó. Um comerciante aplicou a importância de R$ 1.000 em uma agência que paga juros mensais de 1,5% no regime de juros compostos. Quanto tempo após a aplicação o comerciante terá um total de R$ 1.200? Tá? A função que calcula o montante é M montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa I elevado a N, que é o tempo. Tá? Então, quanto tempo após a aplicação o comerciante terá um total de 1.200? Esse total de 1.200 é o capital que ele aplicou mais o juro. Tá? Isso se chama montante. Então, esse M vai me dar já a soma do capital com o juro. Tá? Então, nós basta substituir os valores aqui que a gente tem, né, e calcular o tempo. Ó. O tempo é aquele N ali. Ó, tá? Então, vamos especificar melhor aqui, ó, com os dados do problema. Capital é R$ 1.000. A taxa é 1,5% ao mês. Aqui tem uma observação, ó. Isso aqui é 1,5%. Isso aqui é uma taxa percentual. E nas fórmulas de matemática financeira, que é esse caso aqui, ó, tá? Nessas fórmulas aqui a gente tem que usar a taxa, né, unitária e não percentual. E como é que a gente acha a unitária? Basta dividir 1,5 pelo 100. Se é 1,5 em 100, eu quero quanto é em 1. Tá? Então divide 1,5 dividido por 100 dá 0,015. Tá? Quer dizer, em cada 100 eu tenho 1,5. Em cada 1 eu tenho 0,015. É isso que significa. Tá? Então sempre tem que ser taxa unitária aqui. Tá? O montante, o M é 1.200, aqui o M, tá? E eu quero saber o N, que é o tempo. Então vamos substituir, ó, tá? Aqui na forma. Então o M é 1.200 igual ao C, que é 1.000, que multiplica 1 mais 0,015 elevado a N. Então a nossa incógnita é o expoente aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser essa soma aqui dentro do parênteses. Ó, tá? 1 mais 0,015 dá 1,015. Tá? Como no exercício anterior ali, ó, não podemos multiplicar aqui. Então, eu vou dividir o 1.200 pelo 1.000. Então, 1.200 dividido por 1.000 é igual a 1,015 na N. E 1.200 dividido por 1.000 é 1,2. Então, eu tenho 1,015 na N igual a 1,2. Tá? Agora, veja aqui, eu tenho uma igualdade, tá, diferente daquela ali. Aqui eu pude decompor o 4, ficou a mesma base igual ao expoente. E aqui não dá, não consigo decompor para ficar a mesma base. Tá? Então aqui a gente faz como no exercício 1. Aqui a gente aplica logaritmo, tá? Para poder calcular o n. Tá? Então eu vou aplicar logaritmo natural dos dois lados. Ó. Ln de 1,015 elevado a n é igual a logaritmo natural de 1,2. Para aí eu aplicar a propriedade da potência aqui dos logaritmos. O n passa para frente. Então fica n vezes logaritmo natural de 1,015 é igual ao logaritmo natural de 1,2. E o n
é o ln de 1,2 dividido pelo ln de 1,015. E aí a gente vai na calculadora, ver qual é o logaritmo natural de 1,2 e o logaritmo natural de 1,015, depois divide. Ó. Tá? Então, ln de 1,2 é 0,182321557 aproximadamente. O ln de 1,015 é 0,014888612. Aí dividindo, né, o n vai ser 12,245700503 meses. Por que eu sei que é mês? Porque o programa está dizendo ela paga juros mensais de 1,5%. Tá? E como eu estou calculando o tempo, consequentemente o tempo vai ter a mesma unidade do tempo usado na taxa. Sempre tem que ser igual. Então isso aqui vai dar 12, alguma coisa de mês. Então eu sei que tem 12 meses inteiros, tá? Ou seja, um ano, e mais uma fração de mês. Tá? Ou seja, 0,245700503 mês. Então, como é que eu transformo isso aqui? Ó, arrumo isso aqui. Se vocês têm na calculadora, no visor, todo esse número aqui, diminui esse 12 aqui, e aí vocês vão ficar com 0,245700503. E como isso está em meses, é uma parte de mês, então nós vamos transformar em dias. Então, esse 0,245700503 vocês multiplicam por 30. Tá? E aí vai ficar 12 meses e 7 dias, ou seja, 1 ano e 7 dias. A resposta final. Tá? Barbadinho. Exercício 4. O número de bactérias em uma cultura triplica a cada 2 horas. Sabendo que inicialmente haviam 600 bactérias, determine. No A, uma fórmula para o número n de bactérias no instante t. Então, esse é um exercício que já nas aulas de exponencial, de função exponencial, a gente já andou fazendo. Tá? Então, agora nós vamos revisar aqui de novo. Tá? Eu sei que eu tenho uma cultura de bactéria triplica a cada 2 horas. Tá? Inicialmente haviam 600 bactérias, então é aprender a deduzir a fórmula. Então, vamos usar aquele método. Tá? O número inicial de bactérias é 600 e triplica a cada 2 horas. Então, ó, o número de bactérias no instante zero, no início, é 600. Ó. Então, n de 0 é 600. Aqui vai aparecer o tempo. Tá? Então, triplica a cada 2 horas. Então, 2 horas depois, quer dizer, n de 2 vai ser 3 vezes aqueles 600 lá, 3 vezes o anterior. Tá? Triplicou. Tá? 2 horas a mais aqui, n de 4, vai ser 3 vezes o anterior, quer dizer, 3 vezes o 3 vezes 600. Tá? E 3 vezes 3 aqui ó, é 3 ao quadrado. Vamos deixar na forma de potência, porque sempre vai multiplicando por 3, fica melhor para a gente analisar. E o 600 vai ficar sempre 600. Tá? 2 horas depois, quer dizer, n de 6, vai ser 3 vezes o anterior, ó, 600 vezes 3 dá 2. E 3 vezes 3 dá 2 é 3 na terceira. Tá? Mais 2 horas depois, n de 8 vai ser 3 vezes o anterior, 600 vezes 3 na terceira. E 3 vezes 3 na terceira é 3 na quarta. Então fica 600 vezes 3 na quarta. Tá? Então, desse padrão, tiramos o número de bactérias após t horas. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Eu quero calcular n, número de bactérias em t horas aqui. Tá? Então, eu vou usar a variável t, que vai substituir o tempo aqui. Ó. Tá? É isso que eu quero. Tá? Então, vamos ver qual é o padrão. Ó. Veja que, como se isso aqui fosse a fórmula. Tá? Veja que sempre na fórmula tem o 600 só. Tá? Que é a quantidade inicial. Então, esse 600 vai ter na fórmula. E sempre eu vou ter uma potência de base 3. Ó. Aqui é 3 na quarta, 3 na 3, 3 na segunda, esse aqui é 3 na primeira, e aqui seria 3 na zero. Ó. Tá? E esses poentes aqui estão sempre ligados a esse número que está aqui, ó, ao tempo. Quer dizer, se o tempo é 8, né, 8 horas, tá? Aqui é 4. Se aqui é 6, aqui é 3. Se aqui é 4, aqui é 2. Então, a gente tem que fazer essa relação aqui e pensar o que foi feito com esses valores aqui para dar isso aqui. Tá? Então, veja aqui, ó, se eu dividir tudo por 2, ó, 8 dividido por 2 dá 4, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1 e assim por diante. Tá? Então, é esse 2 horas aqui.
Tá? Então, basta dividir por 2. Então, eu vou ter sempre os 600 multiplicando uma potência de base 3, e o expoente é o tempo dividido por 2. Ó. Tá? Então, é 3 elevado a t sobre 2 vezes 600. Tá? Então, o número de bactérias no instante t qualquer, tá? Só troquei a ordem, é 600 vezes 3 elevado a t sobre 2. Tá? Então, essa é a fórmula. Tá? Veja se o tempo é 8, ó, o n é 8, aqui vai ficar 8 dividido por 2, que é 4. Tá? Então, vai ficar 600 vezes 3 na quarta, tá? Que é esse valor que vai dar aqui. Tá? Então, essa é a fórmula, né? É a função exponencial que nós temos aqui. A B, o número de bactérias no fim de 20 horas. Então, nós vamos substituir o tempo por 20. Ó. N de 20 vai ser 600 vezes 3 elevado a 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. Ó. Tá? Agora pega a calculadora e faz 3 elevado a 10. Tem a tecla x elevado a y, ou y igual a elevado a x. Tá? Então, faz 3 elevado a 10, depois multiplica por 600. Vai ficar 35.429.400 bactérias. Tá? Barbadinha. Agora a letra C. Ó. No fim de quanto tempo o número de bactérias é de 90 mil? Tá? Então, no fim de quanto tempo, agora eu quero saber o T, ó. O número de bactérias, o N aqui, ó, é 90 mil. Então, nós vamos substituir esse 90 mil aqui no N e calcular o T, o expoente, que nem no exercício anterior. Então, 90 mil é igual a 600 vezes 3 elevado a t sobre 2. Como eu não posso multiplicar os 600 pelo 3, eu vou primeiro dividir. Então, 3 elevado a t sobre 2, isso aqui é igual a 90 mil dividido por 600. Aí divide 90 mil por 600, vai dar 150. 3 elevado a t sobre 2 é 150. E aqui eu não consigo decompor para que fique mesma base. Então a gente aplica logaritmo. Tá? Então veja a importância do logaritmo. Né? Então ln de 3 elevado a t sobre 2 é igual a ln de 150. E aqui eu aplico a propriedade da potência, o t sobre 2 passa para frente a multiplicar. Então vai ficar t sobre 2 vezes o ln de 3 igual a ln de 150. E para isolar o t, ó, tá, o 2 que está dividindo vai multiplicar o ln de 150 e o ln de 3 que está multiplicando vai dividir. Ó, tá? Então t, esse t é igual a 2 vezes ln de 150 dividido pelo ln de 3. Aí eu vou na calculadora e puxo esses valores aqui. Ó. Então, t é igual a 2 vezes o ln de 150, é 5,010635 aproximadamente, e ln de 3, 1,098612. Aí multiplica isso aqui por 2 e divide. Isso vai dar aproximadamente 9,121,753 horas. Tá? Ou aproximadamente 9 horas e 7 minutos. Ah, como é que se faz isso? E nem lá a gente fez lá no exercício anterior, eu tenho 9,121,753 horas. Tá? Então eu tenho 9 horas inteiro, tá? E uma parte de hora. Então, se vocês têm no visor da calculadora todo esse número, diminui esse 9 aí e guarda ele aqui, porque ele é 9 inteiros. Aí vai ficar no visor 0,121,753 horas. E uma hora tem 60 minutos. Aí multiplica aquele valor 0,121,753 por 60. Então vai dar 7, alguma coisa em minutos. Ou seja, arredondando 7 minutos. Então no final 9 horas e 7 minutos. Barbadinha. Exercício 5. O rádio, né, o elemento rádio, né, decai exponencialmente e tem meia-vida de aproximadamente 1.600 anos. Isto é, dada uma quantidade arbitrária, metade irá se integrar em 1.600 anos. Tá? Então, isso significa meia-vida. Tá? Então, estabeleceu uma fórmula para a quantidade M remanescente de 50 mg de rádio após T anos. Então, o que acontece? O decaimento, a meia-vida, significa que a cada 1.600 anos, a massa que sobra se reduz à metade. Tá? Se eu tenho no início 50 miligramas, ó, tá? 1.600 anos depois, daqui 1.600 eu vou ter 25 miligramas. Mais 1.600 eu vou ter 12,5 e assim por diante.
Tá? Então, sempre reduz a metade. Então, ó, vamos estabelecer a forma semelhante ao exercício anterior. Ó. A massa no início do tempo é 0,50. Tá? É para estabelecer uma forma para a quantidade M remanescente de 50 mg de rádio após T anos. Então, no início eu tenho 50. Ó. Tá? M de 1.600, quer dizer, daqui 1.600 ou 1.600 anos depois, eu vou ter a metade de 50. Tá? Ou seja, 1 meio vezes 50. Quando eu multiplico por 1 meio, é dividir por 2. Tá? 1.600 anos depois, ou seja, M de 3.200, eu vou ter 1 meio daquele valor anterior, quer dizer, 1 meio de 1 meio de 50. Aí eu multiplico aqui 2 vezes 2, eu coloco 2 na segunda, tá? Deixa na forma de potência. E 1 vezes 1 ali é 1. Tá? 1.600 anos depois, quer dizer, M de 4.800, essa massa remanescente aqui vai dividir pela metade. Então, é 1 meio de 1 meio ao quadrado vezes 50. E 2 vezes 2 ao quadrado é 2 na terceira. Então, fica 1 sobre 2 na terceira vezes 50. Tá? Mais 1.600 anos, quer dizer, a massa em 6.400 anos vai dar a metade desse valor que eu tenho aqui. Tá? E 2 vezes 2 na terceira é 2 na quarta. Tá? Então, desse padrão, tiramos a massa remanescente em T anos. Então, qual é o padrão? Veja que eu tenho sempre os 50. Ó. 50 aparece sempre, que é a massa inicial. E aqui eu tenho sempre uma potência aqui, ó, cuja base é 1 meio, porque isso aqui eu posso considerar todo 1 meio elevado à terceira, porque 1 na terceira é 1. E aqui todo 1 meio elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Tá? Então eu tenho a fração 1 meio, tá? Elevado a um determinado expoente. Tá? E esse expoente, ó, ele está sempre ligado a esse valor. Ó, tá? Veja o 4 aqui. Ó, tá? É 6.400 dividido pelo 1.600. O expoente que a gente encontra aqui é sempre o tempo aqui dividido pelo período aqui, tá? Que vai variando. Então, 6.400 dividido por 1.600 é 4. Ó, tá? 4.800 dividido por 1.600 dá 3. 13.200 dividido por 1.600 é 2. 1.600 dividido por 1.600 é 1 aqui. Ó. Tá? E 0 dividido por 1.600 é 0. Aqui é como se fosse 1 meio, tudo elevado a 0, né? Que é 1. Tá? Então isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre 1 meio elevado a t sobre 1.600. Agora eu quero a massa no tempo t qualquer. Então é sempre o tempo dividido por 1.600 vezes 50. Tá? Ou, veja que aqui eu tenho 1 sobre 2 elevado a t sobre 1.600. Tá? Se eu inverter, passar para cima, vai trocar o sinal do expoente. Ó. Tá? Então vai ficar 50 vezes 2 elevado a menos t sobre 1.600. Então, essa é a fórmula, né, que calcula a massa remanescente no tempo que eu quiser. Tá? Agora a letra B, ó, calcule a quantidade remanescente de rádio no fim de 800 anos. Então basta substituir o tempo por 800. A massa de 800 é 50 vezes 2 elevado a menos 800 sobre 1.600. Tá? Simplifica 800 com 1.600, simplifica por 800, vai dar 1 meio. Tá? Aí a gente pega a calculadora. Tá? Isso aqui, 2 elevado a menos 1 meio, é 1 sobre 2 elevado a 1 meio. E 2 elevado a 1 meio é a raiz quadrada de 2. Então é 50 dividido pela raiz quadrada de 2, que vai dar aproximadamente 35,36 miligramas. Tá? Então no início eu tinha 50 miligramas, 800 anos depois eu tenho 35,36 miligramas. Tá? Barbadinha. Letra C. Quando restarão apenas 20 miligramas? Então, quando, né? Qual é o tempo? Né? Esse é o tempo. Eu vou ter 20 miligramas. Então, a massa final aqui vai ser 20. Eu quero saber o T. Tá? Então, eu vou calcular expoente. Ó. Então, 20 é igual a 50 vezes 2 elevado a menos T sobre 1.600. Tá? Então, eu tenho a quantidade que é 20. Eu quero saber quando, o tempo. Como eu não posso multiplicar o 50 pelo 2, eu vou passar a dividir o 20. Tá? Então, 20 dividido por 50 é igual a 2 elevado a menos t sobre 1.600. Tá? E 20 dividido por 50 é 0,4. Tá? E tenho eu aplicar logaritmo. Né? Eu tenho que calcular expoente, aqui não dá para transformar em potência de mesma base.
Então, ln de 2 elevado a menos t sobre 1600 é igual a ln de 0,4. E aqui eu aplico a propriedade da potência. O menos t sobre 1600 vai passar a multiplicar. Então, fica menos t sobre 1600 vezes o ln de 2, ó, igual a ln de 0,4. Tá? E para isolar o t, o 1600 passa a multiplicar o ln de 0,4 e o ln de 2 passa a dividir, que nem no exercício anterior. Tá? Então vai ficar t igual a 1600 vezes ln de 0,4 dividido pelo ln de 2. Tá? E o negativo aqui é como se eu multiplicasse tudo por menos 1. Então aqui vai ficar no t positivo e aqui vai ficar negativo. Tá? Barbadinha. E aí a gente vai na calculadora, né? Ver qual é o ln de 0,4. O ln de 0,4 é negativo, por isso que esse menos vai dar mais. O tempo nunca pode dar negativo. Né? E o ln de 2, isso vai dar no final aproximadamente 2.115 anos. Tá? Eu deixo vocês fazer esse cálculo aqui por conta, né? Uma calculadora para ver se vocês acham esse valor aí. Tá? Barbadinha. Exercício 6. Ó. Agora vamos trabalhar com a função. Ó. Determine o domínio da função f de x igual a logaritmo de 5 menos x na base x menos 2. Tá? Domínio da função, ou seja, para que valores de x aqui esse logaritmo existe. Tá? Para resolver domínio, a gente tem que lembrar da definição de logaritmo. Tá? Que na definição, lembra na definição, ele dá algumas condições ali. Ó. Tá? Lembrando a definição, ó, o logaritmo de um número n positivo numa base b positiva e diferente de 1. Tá? Quer dizer, no início já está dizendo como é que tem que ser. O logaritmo de um número n positivo. Então, o antilogaritmo aqui tem que ser positivo. Numa base b positiva e diferente de 1. Então, o número aqui embaixo tem que ser positivo e diferente de 1. Tá? Então, vamos escrever essas condições. Ó, tá? Quer dizer, o 5 menos x tem que ser maior que 0, positivo, ó, o antilogaritmo. Tá? E a base aqui, ó, o x menos 2 ele tem que ser positivo também e diferente de 1. Então, x menos 2 tem que ser maior que 0 e x menos 2 diferente de 1. Tá? Então, eu tenho que analisar essas condições. Então, em cada caso aqui, a gente vai isolar o x. Tá? Vamos começar com esse aqui em cima. Eu tenho 5 menos x maior que 0. Tá? Então, eu vou ter menos x maior que menos 5. Mas como eu quero saber o valor do x, eu vou multiplicar por menos 1. Então, menos x vezes menos 1 vai dar mais x, e menos 5 vezes menos 1 vai dar mais 5. E quando eu multiplico uma desigualdade por um número negativo, inverte o sinal da desigualdade. Então, eu tenho x menor que 5. Tá? Aqui o domínio vai ser na forma de intervalo, porque eu tenho infinitos valores aqui. Então, para a primeira condição aqui, para o antilogaritmo ser positivo, o x tem que ser menor que 5. Agora eu tenho que ver aqui, ó, tá, para a base. Então, nós vamos pegar essa parte aqui, ó. X menos 2 tem que ser maior que 0 e, ao mesmo tempo, x menos 2 tem que ser diferente de 1. Então, dessa desigualdade, isolando o x, ó, o x tem que ser, passo 2, maior que 2. E daqui, né, passo menos 2, vai ficar 1 mais 2, que é 3. Então, o x tem que ser maior que 2 e o x tem que ser diferente de 3. Tá? Então, eu tenho que analisar agora aqui o que acontece ao mesmo tempo. Quer dizer, em que trecho o x é menor que 5, maior que 2 e diferente de 3. Tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, eu tenho que ver qual é a intersecção desses intervalos aqui. Tá? Então, ó, tá? Veja que eu estou representando. Ó, o primeiro aqui é o intervalo x menor que 5. Tá? Isso aqui é a reta dos reais. Tá? Eu marquei aqui o ponto 5. Como é só menor, é um ponto aberto, né? E pintei para cá. Então, aqui, os valores de x menor que 5. Tá? Agora, x maior que 2 diferente de 3. Maior que 2, né? O 2 é a esquerda do 5, então marquei um ponto aqui que é o 2. Como x é maior que 2, é aberto. E pinto lá para a direita, maior que 2. Só que o x tem que ser diferente de 3. Então, quando ele chegar no 3, é aberto naquele ponto 3. E continua. Tá? Então, eu tenho que ver qual é a região da reta que está pintada aqui nos dois ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, eu quero saber a intersecção desses dois intervalos.
Tá? E a interseção é aqui, ó, é nesse trecho aqui e nesse trecho aqui. Ó, tá? Quer dizer, de 2 a 3, ó, daqui até aqui eu tenho, né, pintado nos dois, tem intersecção, e daqui até aqui. Tá? A esquerda aqui tem pintado lá, mas não tem aqui. Ó, e a direita tem aqui, mas lá não tem. Tá? Então, onde está só, nos dois ao mesmo tempo é essa região aqui. Ó, tá? E vejo que é aberto no 2, porque no 2 não tem lá. Ó. E é aberto no 3, porque o 3 não tem lá. E é aberto no 5, porque o 5 não tem aqui. Tá? Na intersecção ele teria que ser fechado nos dois. Tá? Então, os valores de x têm que ser valores entre 2 e 3 e entre 3 e 5. Tá? Então, tem várias maneiras de dar essa resposta. Então, a resposta aqui, ó, domínio da função, os valores de x pertencem aos reais, tal que o x tem que ser maior que 2 e menor que 5 e diferente de 3. Então, estou dizendo, ó, x maior que 2, ó, maior que 2, tudo que vem aqui, e menor que 5, e diferente do 3 que está ali no meio. Tá? Então, esse é o domínio da função. Tá? Então, vejam que é um exercício que a gente tem que ter atenção, tá? E fazer uma elaboração com mais cuidado, né? Fazer análise, principalmente aqui ó, da definição, né? As condições de existência do logaritmo. Tá? Exercício 7. Ó. Determine o domínio da função f de x igual a logaritmo de x2 menos 6x na base x menos 1. Então veja que eu tenho variável no antilogaritmo e da base. Então eu tenho que lembrar que o antilogaritmo aqui tem que ser positivo e a base positiva e diferente de 1. Então nós vamos fazer a mesma armação que a gente fez aqui. Tá? Para o antilogaritmo aqui, ó, x2 menos 6x tem que ser positivo, maior que zero. E a base aqui, o x menos 1, ó, x menos 1 tem que ser maior que zero e o x menos 1 diferente de 1. Da mesma forma que a gente fez lá. Tá? Então vamos analisar isso aqui primeiro. Tá? x2 menos 6x maior que zero. Veja que isso aqui é uma inequação do segundo grau. Tá? Então vamos igualar a zero e calcular as raízes. Ó. Cálculo das raízes. Ó. Eu igualo a zero. Tá? Com isso eu vou achar o quê? Os valores em que o gráfico dessa função do segundo grau intercepta o eixo x. Então fica, aqui eu posso colocar o x em evidência, fica x que multiplica x menos 6. Divide aqui, ó, x2 dividido por x da x, menos 6x dividido por x da menos 6. Como o produto de x por x menos 6 é zero, então é porque cada um desse aqui pode ser zero. Então esse x aqui pode ser zero, ou x menos 6 pode ser zero. Olha, se x menos 6 é zero, passo o menos 6 para lá, fica x igual a 6. Então, o gráfico dessa função do segundo grau, que é uma parábola, corta o eixo x no 0 e no 6. Ó. Tá? Então, ó, aí depois nós vamos analisar como é que fica, né, os intervalos entre essas duas raízes aqui. Agora, examinando a segunda parte aqui, ó, da base. X menos 1 é maior que zero e x menos 1 é diferente de 1. Tá? Então, se x menos 1 é maior que zero, passo 1, fica x maior que 1. E aqui o x é diferente de 2. Né? Menos 1 vai somar 1, fica 2. Então, aqui o x tem que ser maior que 1 e o x tem que ser diferente de 2. Tá? Bom, vamos examinar essa partezinha aqui separada. Tá? Eu vou traçar aqui o eixo x. Tá? Vou examinar só aqui. Ó. Porque o que eu tenho? Para essa função, equação do segundo grau, eu tenho uma desigualdade. Eu tenho que descobrir aonde essa expressão do segundo, essa função do segundo grau é positiva, é maior que zero. Tá? Então, como ela é uma equação do segundo grau, né, o gráfico é uma parábola, e como o coeficiente do x2 é positivo, é uma parábola com concavidade para cima. Então, aqui a concavidade é para cima. Ó, tá? E onde ela corta aqui o eixo x, ó, tá? Eu tenho as raízes. Então, ali é 0 e aqui é 6. Tá? Então, esse aqui é o eixo x. Abaixo do eixo x, o y é negativo, quer dizer, a função é negativa, e acima é positiva. Então, ó, aqui nessa região entre 0 e 6 é negativo, a esquerda do 0 é positivo e a direita do 6 é positivo. E como eu quero que a função seja positiva, né? Tá? Então, o que vai me interessar para nós, para essa parte do x2 menos 6x maior que zero, é a esquerda do 0 e a direita do 6. Logo, ó, tá? Essa parte aqui é para x menor que zero ou x maior que 6.
tá? Que é essa região aqui, ó, x menor que 0 e x maior que 6. Tá? Então, pintei aqui, ó, marquei o 0 e o 6, tá? Menor que 0 e maior que 6, certo? Agora aqui eu estou marcando esse aqui, ó, x maior que 1 e x diferente de 2. Então eu marquei o ponto 1, que está à direita do zero, ó, tá? X maior que 1, né? Eu pinto tudo maior que 1, só que como é diferente de 2, quando chega no de 2 eu boto aberto. Tá? E depois continua. Tá? Então eu tenho que descobrir a intersecção. O que está pintado nos dois ao mesmo tempo? Então a região que está nos dois ao mesmo tempo é do 6 em diante. Ó. Daqui para cá que está nos dois. Ó. Tá? Aqui só está aqui nessa linha aqui. Tá? E lá só tem na linha ali. Tá? Então, a região que é intersecção é de 6 aberto a mais infinito. Aberto porque lá ele não existe. Tá? Então, o domínio da função é x pertence aos reais, tal que x é maior que 6. Tá? Barbadinho. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe seu comentário.